Porque a Constituição, ela traz um princípio, lá no artigo 5º, inciso 46, dizendo o seguinte, ó, a lei regulará a individualização da pena. Olha, existe o princípio da individualização da pena. O que é isso? Ó, cada sujeito vai receber uma pena a partir do crime que ele praticar. Então a gente não pode igualar todo mundo. Né? Tem um exemplo prático que é muito bom, que é do caso dos Nardoni. Por que que o Alexandre Nardoni recebeu uma pena maior do que da Ana Carolina Jatobá? Os dois praticaram o mesmo fato. O resultado da conduta dos dois foi o mesmo. Ó, fato típico, né? Conduta, nexo de causalidade, resultado. Tipicidade. Agiram amparados por uma excludente ilicitude? Não. Então o fato é típico, é antijurídico e ambos são culpáveis. Ambos são dotados de culpabilidade. Por que que um recebeu uma pena mais alta do que a outra? Por que que o pai foi punido mais severamente do que a madrasta? Por esse motivo, porque ele era o pai. Se esperava dele uma conduta totalmente contrária. Embora seja uma conduta repulsiva em relação à madrasta, mas para o pai é um caso mais grave, é um fato mais grave do que para a madrasta. Em razão da individualização da pena, o pai recebeu uma pena mais alta do que da madrasta. Um princípio que é considerado constitucional. E aí, com base nesse princípio, começaram a se discutir, sobretudo perante o Supremo Tribunal Federal, via habeas corpus, via recurso extraordinário, que o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos era inconstitucional. Ao argumento de que, olha, se o Fernandinho Beiramar, se ele praticasse um crime de tráfico de drogas, cumpriria a pena toda em regime fechado. Se a Maria Tereza de Calcutá praticasse um crime hediondo, ela cumpriria também a pena totalmente em regime fechado. Então isso não está levando em consideração as circunstâncias pessoais do autor do crime. Com base nesse argumento, em 2004, olha só, 14 anos depois da vigência da lei, e durante esses 14 anos, de 1990 a 2004, o posicionamento do Supremo Tribunal era no sentido de que, olha, esse dispositivo é constitucional sim. Esse dispositivo, pelo fato da própria Constituição prever um tratamento penal mais severo aos crimes hediondos, é isso que o Nelson disse, olha aqui, ó, a previsão está aqui. Artigo 5º da Constituição, inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, durante 14 anos, o Supremo Tribunal Federal se utilizava desse dispositivo, o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, para defender que a lei dos crimes hediondos, quando vedava a progressão de regime, era constitucional. Porém, em 2004, no julgamento do habeas corpus 82959, relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, ele mudou o entendimento, falou assim, olha, não, estou permitindo nesse habeas corpus a progressão de regime a um sujeito condenado por estupro, já que ele preenche os requisitos de boa conduta carcerária e o tempo exigido para poder progredir de regime. Sabe o que era o problema? Sabe o que foi o problema na época? É que o lapso temporal para a progressão
O sujeito, para progredir de regime, ele tinha que cumprir 1/6 da pena. Ou seja, se ele foi condenado a uma pena de 6 anos, bastava cumprir 1 ano que ele progredia do fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto. E se o crime era hediondo, ele não progredia. Ele tinha que cumprir os 6 anos em regime fechado. O que aconteceu com essa interpretação, com essa mudança de interpretação da lei com base no princípio constitucional da individualização da pena? Quem era condenado por um crime hediondo a pena de 12 anos, por exemplo, recebeu uma condenação de 12 anos, para progredir, bastava cumprir 1/6 da pena, e aí bastariam 2 anos dos 12 para sair do regime fechado e ir para o regime semiaberto. Então, quando foi proferida essa decisão, a mídia caiu em cima, né, os membros do Ministério Público ficaram malucos, membros da Polícia Judiciária malucos, isso é um absurdo, isso é o maior absurdo jurídico que existe. E aí, em 2006, foi feita uma alteração legislativa na lei dos crimes hediondos, aqui ó, a lei 11.464, aqui, 2007, que passou a permitir a progressão, mas falou assim, ó, peraí, tá bagunçado, mas tem gerência, olha aqui. O que antes era integralmente fechado, agora é o seguinte. Não consegui marcar. Aí. Agora é o seguinte, ó. A progressão de regime no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, ou seja, a progressão de regime para os condenados aos crimes hediondos, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, ou de 3/5 se ele for reincidente. Então, essa pressão que foi feita a partir da mudança da interpretação constitucional fez com que a lei fosse alterada. E aí, olha, a alteração da lei agora, ela passa a valer de acordo com essa interpretação constitucional. Por quê? Ela não está proibindo mais a progressão de regime. Ela simplesmente falou o seguinte, se o sujeito praticou um crime comum, ele progride cumprindo 1/6 da pena. Se o sujeito praticou um crime hediondo, ao invés de cumprir 1/6, ele vai ter que cumprir 40% da pena, ele vai ter que cumprir 2/5 da pena. Muito mais do que 1/6, que representa acho que 16% da pena. Então, de 1/6 ele vai ter que cumprir 40%. E se ele for reincidente, ele vai ter que cumprir 60% da pena, 3/5. Mais da metade preso, no regime mais gravoso, para poder ter direito à progressão. E aí, quando foi no final do ano de 2019, né, foi publicado o pacote anticrime, e o pacote anticrime alterou a progressão de vários delitos, e aí o negócio ficou parecendo Black Friday. Não é assunto da nossa aula, mas só para vocês terem uma noção do que aconteceu com a progressão de regime. Ó, hoje, como que está? Hoje está regulada pela Lei de Execução Penal, pela LEP, Lei 7.210, lá no artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Aí tem progressão com 16%, que era o equivalente a 1/6, tem progressão com 20%, tem progressão com 25% da pena, progressão com 30%, com 40%, com 50%, com 60% e com 70%. Então virou a Black Friday. Isso são cenas para as aulas de processo penal, para as aulas de legislação extravagante, mas o que eu quero demonstrar com isso? Que a mudança na interpretação da norma constitucional, ela gera mudança em toda uma estrutura jurídica. Então, olha, a mudança fez com que condenados por crimes hediondos
pudessem progredir de regime. E aí essa mudança, por gerar uma situação injusta, se ele praticou um crime comum, e ele praticou um furto simples, vai ter que cumprir quanto para progredir? 1/6. Praticou um estupro, vai ter que cumprir quanto para progredir? 1/6. Então, para corrigir essa injustiça, aí se alterou a lei dos crimes hediondos e posteriormente se alterou mais uma vez, mas dentro dessa interpretação constitucional, porque se viesse uma nova lei vedando novamente a progressão, ela seria novamente taxada de norma inconstitucional. E essas mutações constitucionais não são algo estável, algo duradouro. A exemplo do que vocês têm assistido, e nós podemos comentar disso nas aulas adiante, nas aulas seguintes, sobre a prisão em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal tinha um posicionamento, mudou o posicionamento, mudou novamente, recentemente mudou de novo. Depois, com mais calma, nós vamos analisar essa questão da prisão em segunda instância, a execução provisória da pena. Tudo a partir de interpretações feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Kelson, o grande problema é essa interpretação sistêmica que nós temos que fazer. Se a Constituição fala que tem que individualizar a pena, e aí esse é o grande problema, você está perguntando isso para um advogado, se você perguntar isso talvez para o professor Sérgio, a opinião dele seja contrária, porque aí você está perguntando para um promotor de justiça, mas o entendimento do advogado é o sentido de que, olha, como a interpretação deve ser sistêmica, ou seja, eu não posso interpretar isoladamente uma lei sem lembrar daquilo que está escrito na Constituição e sem fazer essa compatibilização do texto legal com o texto constitucional. E uma vez que a Constituição exige que essa pena seja individualizada, eu não posso vedar esses benefícios que vão, no caso concreto, individualizar essas condenações, o cumprimento dessa pena. Então, a vedação, eu concordo com a interpretação de que a vedação da progressão de regime é inconstitucional. Agora, você estabelecer quantidades maiores de cumprimento dessa pena pelo fato do crime ser mais grave é completamente constitucional e é um critério muito mais justo do que você vedar a progressão pura e simplesmente. Então, você estabelecer, como a lei de execução penal fez, 70%, 60%, 50%, a depender do crime, a depender da gravidade do crime, não está proibindo a progressão, mas está estabelecendo limites temporais maiores para que o sujeito seja beneficiado com essa progressão. Certo? A interpretação das normas constitucionais gera essa repercussão prática dentro de todo o ordenamento jurídico. Então, um caso simples, a aplicação da lei dos crimes hediondos sofreu essa alteração com base num dispositivo constitucional. Bom, e aí, dada a importância da Constituição, a gente precisa interpretá-la da melhor maneira possível, porque toda interpretação de norma constitucional gera uma repercussão dentro de todo o ordenamento jurídico. E foram desenvolvidos vários métodos de interpretação, lembrando que aqui a gente está dentro da dogmática alemã. Então, todos esses métodos foram desenvolvidos por autores alemães. 6 métodos de interpretação. E aí nós vamos ver, passo a passo, cada um deles, cada um desses métodos. O método jurídico, ficou faltando um E aqui no nome do autor, desenvolvido por Ernest Forsthoff. O segundo, método científico e espiritual, Rudolf Mendes. Tópico problemático, Theodor Fieveg. O hermenêutico concretizador, por Conrad Hess, bem famoso esse. O quinto, normativo estruturante, para o Friedrich Miller. E esses caras são cobrados em concursos, esses caras são muito citados, todos esses autores.
E a sexta, que é a teoria concretista da Constituição Aberta, de Peter Rebelé. Então, tudo isso vem da dogmática alemã. E aí o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber o seguinte: o que o método jurídico, qual que é a principal característica do método jurídico, qual a principal característica do método científico e espiritual, do método tópico problemático, do hermenêutico concretizador, do normativo estruturante e do concretista da Constituição Aberta. Então, gente, hermenêutica constitucional é algo muito técnico, é algo muito complicadinho. Pra vocês terem uma ideia da apresentação aqui, ó, não começamos a estudar nenhum método. Mas olha só, nós vamos estudar 6 métodos e nós temos que saber as características de cada um deles. Então, qual que é a melhor forma da gente estudar hermenêutica constitucional? A partir da análise de casos. Então, a partir da análise de casos, né, eu vou passar as características de cada um dos métodos e depois, para a gente poder fixar esses métodos, é bom que a gente pegue um caso e faça a interpretação dele a partir do método jurídico, do método concretizador. Então, a gente faça para a gente ter a noção da diferença da aplicação de um método ou de outro. Certo? Porque a teoria disso aí é algo bem complicado, e complicado no seguinte sentido. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de ler alguma obra que foi traduzida. Então, um autor inglês escreveu o livro, e aí isso acontece muito com livro de literatura, né, comum, com livro de romance, isso é muito comum. Um autor inglês, um autor estadunidense escreveu o livro, e aí alguém vai lá e traduz esse livro e publica ele no português. Quando se trata do alemão, o alemão é um idioma extremamente complicado. Quando se trata do alemão, às vezes a tradução não fica tão fiel quanto no original. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de ler obras traduzidas do alemão, mas eu tive que fazer isso muito no... Eu não leio nada, não sei nada de... Eu mal sei pronunciar o nome desses autores, porque eu já escutei isso no mestrado, já escutei isso, né, em outras ocasiões. Então eu não sei nada, eu não sei ler absolutamente nada em alemão. Nada, absolutamente nada. E aí, para o mestrado, eu tive que ler algumas obras que eram traduzidas do alemão. Ô, gente, e é terrível. Estou vendo se eu acho o livrinho aqui. Uma das piores experiências de leitura na minha vida. Tem um livro de um autor alemão. Aqui, ó. Esse aqui é o cara dos direitos fundamentais. É o Robert Alex. Ele é um autor alemão, ele tem esse livrinho aqui, Teoria dos Direitos Fundamentais. E tinha que ler esse livro dele aqui, ó. Constitucionalismo Discursivo. Tá vendo? Ó? Robert Alex é um autor alemão. Luiz Afonso Heck, tradutor. Ele pegou e traduziu a obra do Robert Alex. Fui ler esse livrinho. Livrinho fininho. Livrinho aqui, ó. Fininho. Livrinho tem 166 páginas. Gente, uma das piores experiências que eu tive de leitura. Por quê? Vários termos do alemão, a gente tinha que adivinhar a tradução dele no português. Por exemplo, vocês já ouviram falar da expressão legislador? Né? Vocês já ouviram falar disso? Beleza. Aparece toda hora ali, ó, o legislador. Mas sabe como que ele chama o legislador? Como que ele traduziu o legislador do alemão para o português? Dador das leis. Aí toda hora ele falava, o dador das leis. Gente, eu gastei umas 15 páginas do livro para conseguir entender que o diabo do dador das leis era o legislador.
E aí eu li o dador das leis, só para não fazer a menor ideia de quem, o cara que dá as leis, né, o cara que sai dando lei para os outros. Que porcaria é essa? E aí li os negócios. Aí depois, eu falei, não, esse cara é o legislador. Não é o dador. É o elaborador das leis. Fica melhor, né? O sentido é o mesmo, mas elaborador das leis fica muito mais próximo de legislador do que dador das leis. Eu tive que voltar e ler as 15 páginas de novo. Estou falando isso de uma expressão. Agora vocês imaginam quando você pega uma obra de 500 páginas e vai traduzir isso do... Não escreve isso na prova não, Daniel. Escreve dador das leis, não, porque senão vai dar dor mesmo. Vai dar dor de cabeça. Então, o que é o problema? Como a gente tem a hermenêutica constitucional tendo como base a dogmática alemã, tem muita coisa teórica, né? Um exemplo, um exemplo, um exemplo que eles criticam é esse aqui, ó, o método científico espiritual, ó, vai baixar um espírito no intérprete da Constituição e esse espírito, o espírito de um cientista vai baixar no sujeito lá e ele vai conseguir buscar o melhor conteúdo possível da Constituição, né? Por conta disso, por conta dessas interpretações literais que são que são que são feitas sem essa adaptação para o idioma para o qual foi traduzido. E às vezes não sei o que passa na cabeça do tradutor, ele quer ser muito fiel ao texto e faz essas barbaridades aí. Mas enfim, vamos lá. Vamos fazer essa análise aqui, né, a começar pelo método do método jurídico do Ernest Forshoff. Vamos lá. Isso. Método jurídico, ou chamado método hermenêutico clássico. Quais são as características desse método jurídico? Principal característica, que é chamada de tese da identidade. Ele fala o seguinte, ele fala que a Constituição ela tem que ser interpretada da mesma forma que se interpreta a lei. Aqui, ó. Com os elementos tradicionais de Savigny. Então, a tese da identidade é isso. Né? Segundo o Ernest Forshoff, com seu método chamado de método jurídico, ou método hermenêutico clássico, a Constituição deveria ser interpretada da mesma forma que se interpreta a lei. Não deve-se ter uma interpretação diferenciada para a Constituição só porque ela é Constituição. E aí vocês lembram dos elementos tradicionais de interpretação da lei? Né, lembra? Lei hierarquicamente superior revoga lei hierarquicamente inferior. Lei posterior revoga lei anterior. Lei especial revoga lei geral. Lembra desses critérios de interpretação da lei? Né, de revogação, ó. Uma lei hierarquicamente superior à outra revoga a hierarquicamente inferior. A lei posterior revoga a lei anterior. E a lei especial revoga a lei geral. Então, esses critérios, esses métodos, também deveriam ser trazidos aqui para a interpretação da Constituição. Além, né, dos métodos, do método gramatical. Deixa eu compartilhar aqui de novo. E aí a máxima do método jurídico de interpretação da Constituição, ou método de hermenêutico clássico, é a forma gramatical de interpretar. Né? O limite da norma é o seu conteúdo. Seu conteúdo textual. Olha aqui, que dificuldade isso. Então eu tenho que fazer uma interpretação gramatical para eu poder buscar o sentido da Constituição. Eu repito, gente, todos esses métodos aqui visam
fazer a interpretação. Eu lembro do nome da nossa disciplina, hermenêutica constitucional. Então, todos esses métodos, a começar aqui pelo jurídico, que é o primeiro que a gente está estudando, a gente tem por objetivo interpretar a Constituição. Certo? Então, olha, o limite da produção de efeitos da norma constitucional é o seu texto. Então, as principais características do método jurídico é que o autor defende, né, o Ernest Forsthoff defende que a Constituição deve ser interpretada da mesma forma que a lei deve ser interpretada. Então, os elementos tradicionais desenvolvidos por Savigny de interpretação da lei devem ser utilizadas para a interpretação da Constituição, e o limite último da produção de efeito da norma constitucional é o seu conteúdo textual. Certo? Então, esse é o primeiro método. Por isso que, depois que a gente estudar os 6 métodos, eu vou trazer alguns casos práticos para que a gente possa fazer essa aplicação. Ó, vamos interpretar e vamos solucionar esse caso prático a partir da aplicação do método jurídico, a partir da aplicação do método científico e espiritual, a partir da aplicação do método hermenêutico concretizador. Então, para a gente poder entender qual seria a mudança, para a gente não ficar aqui só divagando no plano teórico, tá, mas o que, que muda eu adotar um método ou outro? Muda o resultado final da solução do problema que foi apresentado. Vamos lá, Ana Paula. Deixa eu voltar aqui lá. Espera aí. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa. Os demais autores, né, os outros 5 autores, eles partem do princípio que a Constituição ela tem que ser interpretada de uma forma especial. Por quê? Porque ela é uma norma especial. A Constituição não é qualquer norma. A Constituição é muito mais importante que o Código Penal, que o Código Civil, que o Código Eleitoral. Então, como a Constituição não é uma norma qualquer, ela é a norma que inaugura e que legitima todo o ordenamento jurídico, a Constituição ela vai precisar de uma interpretação diferenciada, que não pode ser utilizada, não pode ser interpretada da mesma forma que a lei. O método jurídico, o método hermenêutico, fala assim, não, se a Constituição é norma, igual às outras, ela tem que ser interpretada da mesma forma que a lei. Por isso, essa chamada tese da identidade. Constituição interpretada igual à lei. Então, da mesma forma que a gente vai interpretar a aplicação de uma lei, nós vamos interpretar a aplicação da Constituição. E aí, a preocupação é muito com o que está escrito na norma constitucional. O método mais utilizado para se interpretar uma norma constitucional é o método mais simples, que é o método gramatical. Segundo defende o Ernest Forsthoff nesse desenvolvimento desse método jurídico. Certo? Então é aquela história, né? Tem um caso engraçado para poder ilustrar isso aqui, é o seguinte, o método gramatical. O sujeito chega para poder pegar o ônibus, e aí dentro do ônibus tem a plaquinha lá, proibido cães. Então, ó, proibido cães. Então, se o sujeito tem um cachorro, ele não pode pegar o ônibus com o cachorro para poder ir embora para casa dele. Ele vai ter que ir embora a pé. Né? Porque lá no ônibus tem a plaquinha proibido cães. Aí o sujeito tá com o cachorrinho dele, mora longe pra caramba, tá sem dinheiro para pegar um Uber, né? E tem Uber também que não carrega cachorro. Aí ele para o ônibus, entra no ônibus com o cachorrinho na coleira. O trocador mostra para ele a placa. Fala assim, olha, proibido cão, você pode descer aqui agora,
você não vai seguir viagem no ônibus, porque aqui tem uma regra, essa regra tem que ser cumprida. Aí o que o sujeito faz? No dia seguinte, ele sai de casa com um urso na coleira. E aí, quando o ônibus aponta, ele dá sinal para o ônibus, e ele entra no ônibus com o urso na coleira. E aí o trocador fala, você tá louco? Olha ali a placa. Fala assim, a placa tá proibindo cão, não tá proibindo urso. Então deixa eu seguir viagem aqui com o meu urso sossegado, meu urso de estimação, deixa eu seguir viagem aqui sossegado. Né? Então, para poder demonstrar que a interpretação gramatical é muito pobre. Né? A interpretação gramatical ela não vai ser a mais eficiente para poder solucionar esses problemas complexos de colisão de direitos fundamentais. Né? O exemplo, o caso é exagerado com o exemplo do urso, mas vou imaginar que o sujeito tivesse um gato. Ó, ele foi proibido de entrar no ônibus e seguir viagem com o cachorro. Se ele chegasse com o gato, ele estaria autorizado a seguir viagem com o gato, porque a plaquinha está falando proibido cão, não está proibindo gato. Então ele vai poder pegar o gato, colocar no colo e seguir viagem. Tá vendo? Então a interpretação gramatical para essa regra não serve. A gente tem que interpretar a palavra cão, né, proibido cão, como proibido animais de estimação dentro do ônibus. Agora, nesse método jurídico, o que o autor prega é justamente o contrário. Olha, a limitação da norma constitucional, a gente tem que ficar restrita ao seu texto. Nós não podemos buscar nada além do que está escrito ali. Por isso que é o primeiro método que a gente estuda, é o método mais simples, é o método mais antigo e já adianto menos utilizado.